eu costumava dizer assim, ó, dívida é normal, todo mundo tem uma dívida, né? Viver desse jeito apertada não é culpa minha, é o Brasil, é a economia, é o salário, é o patrão, né? Nunca a culpa era minha. Eu achava, na verdade, normal receber o dinheiro ali por volta do dia 30 e no dia 2 já não ter mais o dinheiro. Na verdade, o que eu usava era o quê? Era o dinheiro do banco. Era cartão de crédito, era empréstimo, era limite, às vezes pedia emprestado para minha mãe, para o meu pai, enfim. Isso era normal. As pessoas que eu convivia achavam isso normal, faziam piada com isso, até que um versículo me confrontou. Um versículo. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual foi esse versículo e como eu mudei a minha vida depois que eu descobri esse versículo. A minha realidade era cartão sempre no limite, parcelava tudo, rotativo, empréstimo, cheque especial, mas eu dizimava, servia na igreja, então eu pensava assim, bom, Deus entende, né? E aí eu até orava. No início eu orava, até pedia uma ajudinha para Deus, sabe? Senhor, me tira dessa situação. Mas depois fui ficando tão angustiada porque eu não conseguia sair dessa situação que eu morria de vergonha de pedir ajuda para o Senhor. E aí eu fui confrontada quando eu abri a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, que diz assim, ó: os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eu sou cristã desde criança, mas poucas vezes, raras as vezes, que eu vi pregações ou pessoas falando sobre esse versículo. De verdade, eu não conhecia. Mas quando eu li esse versículo, eu fiquei chocada. Olha isso, os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Existem algumas versões que falam servo. Servo, aqui nessa passagem, significa escravo. Eu falei, meu Deus, qual é a minha diferença para uma pessoa que um dia foi escrava? Nenhuma. Eu estava sendo escrava, pagando juros em cima de juros, o meu dinheiro indo embora, só pagando juros. E eu entendi, o Senhor não me chamou para ser escrava. A palavra de Deus fala em Gálatas que para a liberdade foi que Ele nos libertou. E por que que eu estava me permitindo viver naquela escravidão? A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 13, versículo 18. A ninguém deveis coisa alguma, senão somente o amor. Olha isso, é uma ordem. Ninguém deveis coisa alguma a ninguém. É uma ordem. Se eu estava devendo, quem buscou aquela dívida fui eu. Então, eu precisava sair correndo daquela situação. Cada dia endividada era mais um dia de escravidão. E eu não queria mais viver essa situação. E aí, eu comecei a orar, a pedir ao Senhor uma direção sobre a minha vida financeira. Eu orava mesmo com vergonha, que eu tinha muita vergonha de orar, pedindo para o Senhor para me ajudar com a minha vida financeira. Mas mesmo assim, eu estava ali orando, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Nós temos um pai tão amoroso, que deixa a gente deitar no colo dele e falar quais são os nossos problemas. E eu acreditei nisso, eu confiei mesmo com vergonha. Eu ia lá e orava. Tem um vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui no final desse vídeo que eu gravei falando sobre meditação. Foi quando eu aprendi a meditar na palavra do Senhor. E meditando na palavra do Senhor, fazendo a meditação corretamente, eu comecei a aprender sobre as promessas que o Senhor tinha para minha vida, que o Senhor tem para minha vida. E eu entendi que não era falta de provisão do Senhor. O Senhor provia a minha vida todos os dias. Era falta de obediência financeira. Eu não estava sendo obediente. Eu estava quebrando princípios bíblicos. Tem uma passagem em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que fala assim, ó: os planos do diligente conduzem à abundância, mas o apressado corre para a pobreza. Eu vivia apressada, eu vivia comprando sem planejamento, eu vivia uma vida de corrida dos ratos, onde eu trabalhava para pagar contas, e cada vez mais pagava contas, cada vez mais eu tinha que trabalhar mais. E eu causei isso. Eu que não fui diligente, eu que estava indo para a pobreza. Por quê? Porque eu não estava cumprindo princípios que o Senhor deixou na sua palavra para mim. Talvez essa seja a sua situação hoje. Sufocada, angustiada, falando, Senhor, por que eu oro tanto e a provisão não chega? Mas olha, começa a se examinar. Vê se realmente os princípios... Você conhece os princípios bíblicos? E se você conhece, você aplica esses princípios bíblicos ou você só conhece? Em Provérbios capítulo 13, versículo 11, diz assim, ó: a riqueza de quem ajunta pouco a pouco, ela só aumenta. Então aqui, ó, tá o segredo, tá a chave. Pouco a pouco. E aí eu tomei uma decisão. A decisão foi parar de normalizar a dívida.
E eu decidi começar a obedecer a palavra do Senhor, começar a obedecer os princípios. Comecei a estudar sobre finanças, comecei a entender como eu deveria fazer. Na verdade, eu já até sabia, eu só não conseguia controlar os meus impulsos. Eu guardei todos os meus cartões. Eu tirei todos os limites. A palavra de Deus fala em Mateus que se o teu olho te escandaliza, arranca fora. Então eu entendi, para mim, naquele momento, o cartão de crédito, ele estava sendo um problema. Então eu precisei, naquele momento, retirar o cartão de crédito da minha vida. E foi isso que eu fiz. Decisões que eu tomei drásticas na minha vida financeira, para que a minha vida pudesse ser restaurada, para que eu de verdade pudesse seguir os princípios bíblicos e não ser escravo. Fiz um jejum de compras que não eram necessárias durante 40 dias. Eu só comprava ali durante 40 dias coisas de real necessidade. Alimentação, pagava contas, transportes, mas eu não gastava mais com coisas supérfluas, com coisas que iriam levar o meu dinheiro embora. Eu comecei a cortar as coisas, a enxugar. Naquele momento, eu precisei fazer o que eu chamo dentro da minha metodologia de um orçamento de guerra. Foi isso que eu fiz. Eu listei todas as minhas dívidas. E olha, listar as dívidas, isso pode ser um problemão. Muitas vezes as pessoas não saem das dívidas simplesmente porque não querem enxergar o que elas devem. A clareza te traz poder. A verdade, ela te liberta. A palavra de Deus fala isso. Então, qual é a sua realidade financeira hoje? Qual é a sua verdade hoje? Você precisa conhecer. Começa a listar todas as suas dívidas. E aí eu usei uma técnica, a técnica da bola de neve. Eu comecei a pagar as dívidas pouco a pouco, do menor para o maior. Não considerei ali os juros, né? Eu fui pagando o que eu conseguia pagar, do menor para o maior. Essa técnica a gente chama de técnica de bola de neve. É uma técnica que você pode empregar na sua vida também. Antes, eu vivia de aparência. Depois desse orçamento de guerra, depois de começar a aplicar os princípios da palavra de Deus, eu passei de uma pessoa de aparência para uma pessoa com uma vida mais simples, sim, mas uma vida livre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não, calma aí. O Filho me libertou. Eu sou uma mulher livre. E por que eu ainda estou me fazendo presa? Porque eu estava me fazendo presa. Eu estava me aprisionando. Então a gente precisa entender algumas verdades. A primeira é: dívida, ela não é normal. Dívida é uma coisa espiritual. Em Provérbios capítulo 6, versículo 1 ao 5, Deus compara a dívida a estar presa em uma armadilha. Você sabia disso? Dá uma olhadinha lá. Provérbios capítulo 6, versículo 1 ao 5. Enquanto você deve, o devorador, ele tem poder legal sobre a sua vida financeira. A verdade número 2 é a seguinte: obediência financeira libera bênção. E em Deuteronômio 28, 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro e não tomarás emprestado. Quando é que isso começa a acontecer? Quando você começa a obedecer os princípios bíblicos, os caminhos vão se abrir para você. Trabalhos extras começam a aparecer, oportunidades começam a aparecer, mas você precisa entender isso. Obediência financeira é que gera bênção. Agora, a terceira verdade é essa aqui, ó. Liberdade financeira é uma liberdade ministerial. Você tendo liberdade financeira, você consegue ofertar na vida de pessoas, na sua igreja. Você pode aceitar chamados sem medo. Mas quando você deve, o dinheiro que te controla. Irmã, preste atenção, olha só. Quanto mais você normaliza isso, mais você normaliza as dívidas, mais presa você fica nela. E aí, o Senhor, ele quer te abençoar, mas ele fica preso. Porque não é sobre quanto dinheiro ele pode te dar. O Senhor é dono do ouro e da prata. Não é sobre isso. Mas se o que ele te der você não sabe administrar, você, tudo vai ser um saco vazio, um saco furado. Você não vai conseguir ser próspera. Você não vai conseguir ver a abundância naquilo que ele te dá. Mas calma, eu sei que muitas vezes, para muitas mulheres, é difícil ter esse início, esse começo. Como é que eu começo, Débora? Como é que eu aprendo os princípios da palavra do Senhor, os princípios financeiros? Esse vídeo aqui, o teu canal, ele me trouxe isso, mas eu nunca escutei isso de uma maneira assim, sabe? Enfim, eu não sei por onde começar, Débora. Me ajuda. Olha só, eu escrevi um devocional de 40 dias que fala sobre princípios financeiros. E esses princípios estão alinhados com a palavra do Senhor. Ali tem versículos que vão te ajudar a entender como você vai sair dessa dívida. Além desses versículos, além desse devocional de 40 dias, você também tem um desafio financeiro. Lembra que eu te falei aqui que eu fiz um desafio financeiro comigo? Então, lá nesse devocional também tem isso. E ele foi feito para você, mulher, renovar sua mente, para você aprender mais sobre os princípios e se libertar disso.
O link desse devocional está nos comentários fixados, no primeiro comentário fixado aqui, aqui abaixo desse vídeo. Hoje eu vivo o livro das dívidas. Hoje eu tenho liberdade. Hoje eu posso falar. Eu sou livre financeiramente. E eu tenho certeza que o Senhor espera isso de você. Bom, se você gostou desse vídeo, já curte aqui esse vídeo, já começa a me seguir todos os dias. Todos os dias tem um vídeo novo nesse canal ensinando para você sobre os princípios de prosperidade. A prosperidade já existe, tá? Ela só está aguardando você acessar. Você só vai conseguir acessar quando você aplicar os princípios financeiros que o Senhor já deixou na sua palavra.